Então, boa tarde a todos, bem-vindo aos trabalhos. A gente tem aqui alguns avisos, que o primeiro aviso é que a Casa do Caminho aqui de Santana está fazendo uma excursão, uma viagem para Araxá nos dias 1º e 2 de novembro, a saída de São Paulo no dia 31 de outubro, no sábado 1º de novembro, chegada a Uberaba pela manhã, visita ao centro do Carlos Bacelli e em seguida chegada ao Sesc de Araxá, no próprio sábado, almoço e à tarde livre para descanso. Sábado à noite, visita a Casa do Tadeu em Araxá para conhecer o hospital e seu trabalho. E no domingo, amanhã livre, para visita ao balneário do Grande Hotel, almoço no Sesc e volta para São Paulo. O preço da passagem em estadia é R$ 320 por pessoa, que pode ser dividida em 3 parcelas. À vista, R$ 280. O casal, R$ 576, também dividido em 3 parcelas. É uma viagem maravilhosa, né, para Araxá. Seria bom que todos pudessem participar. Os outros avisos também é que a Casa do Caminho tem trabalhos de passes todos os dias. Domingo, 10 horas, com evangelização infantil. Segundas e quintas, às 20 horas. Terças-feiras, 20 horas, tratamento de passes para dependentes químicos, depressão e etc. Ou ainda tratamento à distância através de familiares ou amigos. Tem também passe às quartas-feiras, às 14 horas e aos sábados, às 17h10. O plantão de atendimento aqui da Casa do Caminho é segunda, terça e quinta-feira, a partir das 19h15. Quarta-feira, a partir das 13h15 e domingo, às 9h30. A gente tem também o trabalho de assistência social. Quem que cuida? Entrega das cestas básicas, né? E aos sábados, a cada 15 dias também tem entrega de pão e leite, chá, sanduíche, as pessoas que ficam nas ruas, ali perto da Rua Cruzeiro do Sul, Avenida Cruzeiro do Sul, né? São todos os sábados, a cada 15 dias. Então, quem quiser participar, ou qualquer ajuda financeira, quiser participar dos trabalhos, vai ser muito bem-vindo. É isso, né? Então, agora a gente vai fazer nossa prece inicial. Vamos elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, ao plano espiritual, por mais essa oportunidade, pela oportunidade do aprendizado, e pedindo aos esses amigos carinhosos que aqui se encontram, que nos auxiliem, que abram as nossas mentes para que possamos assimilar todos os ensinamentos, compreender a doutrina, de modo que esse trabalho seja o mais produtivo possível para todos nós. Por fim, vamos agradecendo aos nossos mentores por estar ao nosso lado, que eles também possam participar desse trabalho maravilhoso. Que assim seja, graças a Deus. E agora a gente vai convidar nossa amiga Raquel. Faz tempo que ela não vem aqui da palestra. E ela vai falar, qual que é o tema que você vai falar? Falar sobre a boa parte. Então, vamos chamar a Raquel. Sempre muito feliz nas palestras dela. Ai, obrigada, Andréia. Gente, boa tarde. A boa parte é um texto extraído do livro Fonte Viva, onde Emmanuel se baseia numa frase do Evangelho de Lucas, que diz assim: Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Não citando Maria, propriamente dito, mas vamos tentar enfocar a evolução do espírito. Daquela maneira que às vezes nós fugimos para podermos parar para pensar um pouco. Nós costumamos ouvir muito que o espírito é ou perfeito ou imperfeito. Ou o espírito é evoluído ou o espírito é inferior. Isso é um tanto radical quando nós ouvimos. Não é tão verdade assim. Por quê?
Porque se nós formos considerar o espírito perfeito e o imperfeito, nós estamos esquecendo do quê? Do meio termo, daquele que está em evolução. E é a maioria. Por quê? Porque nós não sabemos tudo. Sempre que a gente reencarna, por mais aprendido que tenhamos, né? Por muito que tenhamos aprendido, nós não sabemos tudo ainda. Aquele espírito evoluído, que se diz evoluído para nós, não que ele o diga, mas que nós o consideramos evoluído, ainda tem muito que aprender. É assim que ele diz. O próprio Jesus, quando indagado, quando lhe foi conferida a sua bondade, o que foi que ele disse? Que ele não era bom. Bom era o Pai. Eu não sou bom. Vós o dizes. Bom é o nosso Pai que está nos céus. Então, é lógico que isso faz parte da humildade. E a humildade é uma questão já evolutiva. É uma comprovação da evolução. Mas também é uma verdade. Porque a sabedoria e o conhecimento, ele é infinito. Nós não sabemos até quando nós, como espíritos, podemos aprender. Nós já sabemos o quanto nós aprendemos. Mas o quanto nós ainda temos que aprender, nós não sabemos. Nós sabemos que é muito. Mas exatamente o quanto, não. Nós sabemos exatamente o que nós temos que aprender, mas não o quanto. Quando isso vai terminar. Por exemplo, o orgulhoso, que tem consciência do seu orgulho, ele sabe que ele tem que aprender a humildade. O impiedoso, ele sabe que ele tem que aprender a perdoar. Aquele que ignora certas coisas, ele sabe que ele tem que ir atrás do conhecimento. Enfim, esse tipo de coisa nós já conhecemos. Mas somos espíritos, como habitantes da Terra, hoje, somos espíritos em evolução. Nós já aprendemos muita coisa. Quando éramos espíritos primitivos, no começar, né, do progresso, nós ainda não tínhamos nem sequer a verdadeira noção da inteligência e do livre-arbítrio que temos. E é por isso que nós cometemos muitos equívocos. Cometemos lá no passado muitos equívocos. Hoje, nós ainda o cometemos, mas nem todos em total inconsciência. Nós cometemos muitos erros, mas com consciência que estamos cometendo, o que é pior. Porque a partir do momento que nós conhecemos e ainda estamos errando ou cometemos algum erro em relação a determinada coisa que nós sabemos que não deveríamos ter feito, ou pensado, ou dito, nossa responsabilidade é muito maior. Essa é que é a questão. É nós aprendermos a lidar com a nossa consciência e responsabilidade. Aí sim, aí nós podemos dizer que estamos galgando o verdadeiro caminho evolutivo com sabedoria. Porque até então, nós temos teoria, mas a prática se torna muito distante dessa teoria. Nós aprendemos, mas nós não agimos de acordo com o que nós aprendemos. Nós estudamos o Evangelho, nós ouvimos palestras, nós temos aulas, nós lemos, ouvimos, enfim, procuramos aprender aqui, lá, acolá, mas na hora de fazer, às vezes, parece que aquilo nos é tão distante. Mas não importa, não tem importância nenhuma. Isso faz parte da fase em que nós vivemos. Eu costumo até dizer que se hoje nós somos teóricos, amanhã, numa futura reencarnação, seremos os práticos. Vamos pegar tudo aquilo que nós já conhecemos e colocar em prática. Por quê? Porque graças ao nosso arquivo, nós não perdemos nada daquilo que aprendemos. Nada daquilo que adquirimos fica em nós. Então nós não vamos esquecer.
É só uma questão da oportunidade surgir para que nós possamos praticar aquilo que nós já conhecemos. Mesmo que nunca tenhamos praticado. Mesmo que nunca tenhamos agido daquela forma. Nós não sabemos a maneira certa de agir. Está lá no Evangelho. Mais ainda, já está cravado em nossa consciência. O que é mais substancioso. Por quê? Porque aquilo fica em nós. E não vamos dizer que fique em estado de cobrança, mas em estado de alerta. Como se agíssemos daquela forma, ou melhor, agindo daquela forma, ou pensando de forma diferente, ou sentindo de uma forma melhor, nós vamos estar no caminho correto. Mas o que acontece? Acontece que aqui, vivendo em nosso rol terrestre, nós acabamos muitas vezes sendo contagiados por uma massa negativa. Infelizmente, muitas vezes nós nos deixamos levar, mesmo sabendo que isso está errado. Então nós vamos lá, nós estudamos o que é vibração, o que é energia, o que é isso, aquilo, em termos de nos deixar levarmos, e nós acabamos entrando nessa. Quando nós vemos, nós estamos cheios de lamúrias, de queixas, enfim, de preocupações desnecessárias. O próprio nome já diz, né? Preocupação. Quer dizer, você está se ocupando precipitadamente de algo que às vezes não merece. A própria palavra já diz. Preconceito, preocupação. Nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de atitude que essas palavras nos dirigem até elas, para ver se realmente vale a pena. Nós precisamos lembrar, sempre, que nós somos individualidades. Porém, a individualidade não nos dá o direito de sermos egoístas, o que é uma coisa muito diferente. A individualidade, Jesus clama muito por ela, respeita e nos chama muito a atenção para que cuidemos da nossa. Cada um que cuide da sua. Porque ninguém irá evoluir por nós. Ninguém irá aprender por nós. Isso é que é a questão da individualidade. Então vamos cuidar do que nos cabe, do que está em nossas mãos, do que está em nosso caminho, do que está em nossa vida. Muitas vezes, para fugir, às vezes nós agimos para fugir de determinadas dificuldades que nós temos que enfrentar, nós vamos nos ocupando da vida de quem está mais próximo. Nós vamos nos retratando no próximo. Nós vamos comprando, adquirindo o problema que não é nosso. Por quê? Porque o nosso nós sabemos que está difícil de resolver, mas também nós não queremos nos esforçar para resolvê-los. Mesmo porque vai ver que de repente aparece alguém que vai resolver o nosso problema para nós, então nós vamos resolver o do outro. Infelizmente, nós ainda agimos com essa comodidade. Isso é cômodo para nós. Só que, na realidade, o que nós vamos colher lá na frente com esse tipo de atitude? Nós não vamos colher nada de bom, porque nós deixamos de fazer aquilo com o qual nos comprometemos. Nós deixamos de cumprir com responsabilidades que são única e exclusivamente nossa. E não adianta. O que adianta nós deixarmos que alguém resolva uma dificuldade para nós? Nós podemos, quando muito, deixarmos ou até pedirmos que alguém nos auxilie. É diferente. Porque com o auxílio que nós podemos receber, nós vamos aprender. Agora, entregar na mão do outro para que ele faça por nós, nós não vamos estar aprendendo absolutamente nada. Aí, quando a situação tornar a se repetir na nossa vida, porque ela vai se repetir, vai. É como aquela lição de casa que o aluno deixa que o colega faça por ele. Ele não aprendeu. De repente, aquele exercício vai cair na prova. Como é que ele vai se ver livre da situação? Ele não aprendeu. Então, com certeza, a natureza nos dá esse teste. Por quê? Para que nós possamos aprender. Porque faz parte da evolução. O espírito evoluído,
ele tem que ter passado por várias situações de aprendizado e ter sido aprovado em todas elas. Porque senão ele não evoluiu. Senão ele vai ter que repetir a experiência até que possa aprender. Né? Porque será que evolução é essa? A evolução ela está naquele contexto da moral e da sabedoria. Então, tanto aquilo que faz parte da nossa razão, como aquilo que faz parte do nosso coração, tem que evoluir junto. Ou, por momentos, evolui um, e em outros momentos evolui outro. É aí que Emmanuel se reporta a respeito dessa lição. Quando ele diz que nem tudo aqui na Terra é perfeito. Nem tudo. Mas nós só enxergamos o lado ruim. Nós só enxergamos a perfeição. E isso não é verdade. Porque todos aqueles que estão aqui na Terra, ou tudo aquilo que acontece aqui na Terra, não só falando de espíritos, mas tudo aquilo que está em nosso convívio e aqueles que estão conosco, já estão num termo onde existe o negativo e o positivo. Se todos nós enxergássemos o positivo, dessemos ênfase a essa boa parte, tudo seria diferente. Mas a nossa inclinação é ainda enxergar o que não é bom, mesmo porque é mais fácil. E nós vamos ter adeptos. Porque é muito mais fácil você falar algo negativo e ter quem colabore para alimentar a situação. Enquanto que, às vezes, um comentário, um pensamento, um sentimento bom pode morrer ali. Só você é que passou aquilo. Só você que viu daquela forma. Só você sentiu daquela forma. Ninguém do teu lado vai compartilhar. Então, nós acabamos nos inclinando para a maior parte, né, para a maior parcela, que seria o não tão bom assim, o negativo, o mal. E isso não está certo. Essa é uma recomendação de Emmanuel para que possamos nos exercitar em cima disso, enxergando sempre o lado bom da coisa. Por exemplo, nós temos muitas qualidades. Nós temos que ter consciência disso. Esse negócio de que ainda sou espírito imperfeito, ainda estou aqui na Terra, tenho muito que aprender, eu sou uma porcaria de nada, não. Espera aí. Tem muita coisa boa que nós já adquirimos. E nós temos que ter consciência disso. Cada um sabe de si. E não adianta dizer que não. Nós sabemos exatamente aquilo que nós já temos de bom. Não é? Deixando a vaidade de lado, o orgulho. Usando de realidade. Nós sabemos o que nós já adquirimos de bom. Como nós também sabemos o que nós temos de ruim. Só que nós não gostamos de falar, não gostamos que ninguém fale. Ou então, nós revertemos totalmente a situação. Nós acabamos nos anulando de tal maneira para aquilo que nós já temos de bom, só relevando o lado ruim. Quer dizer, aí nós vamos no fundo do poço. O que também não é uma verdade. O ser humano precisa, isso é uma coisa muito difícil, gente. Todos nós precisamos de elogios e comentários positivos. Mas isso é uma faca de dois gumes, nós sabemos disso. Porque saber aproveitar isso como uma motivação e incentivo é uma coisa. Agora, pegar esse tipo de elogio e levar para o lado da vaidade é outra coisa totalmente diferente. Aquela criatura que sempre é criticada, ela vai perder a desmotivação uma hora. Vai. Por quê? Porque nós precisamos do concurso de quem está ao nosso lado, junto com a gente. A gente precisa sempre daquela coisa de nos motivarmos, de nos colocarmos adiante, de nos colocarmos para cima, como nós costumamos dizer. Porque senão nós vamos nos sentir uns lixos. A gente precisa disso.
Então não basta só o nosso reconhecimento, a gente precisa também do outro. Mas também vamos saber ouvir quando a coisa não está lá muito boa ou muito certa para o nosso lado. Aí é uma questão de humildade. Saber ouvir. Porque nós gostamos muito de dizer isso para o outro. Agora, saber ouvir é outra história. Não é? Então, quando nós vamos dizer isso para alguém, vamos procurar primeiro nos olharmos no espelho e dizermos para nós. Faz de conta que nós estamos falando para outra pessoa. Vamos ver qual é a reação que isso vai ter. Porque nós confundimos muito. Dessa semana, eu ouvi isso de um amigo e eu achei muito interessante. Falou como nós somos abalados em nossa vaidade e nos machucamos com tanta facilidade, né? É o chamado melindre, que às vezes a gente diz que não tem. Mas vocês querem ver uma coisa tão boba, tão corriqueira? Chamar a atenção. Nossa, todo mundo já leva isso para o lado do quê? Da bronca. Estou levando uma bronca. Nossa, estou levando uma maior chamada. Gente, o nome já diz chamar a atenção, não é bronca. De repente, a nossa atenção está desviada para uma coisa e precisa ser ligada em outra. Então, vem alguém e nos chama a atenção. Olha, não é por aqui. Olha, é bom você ir por ali. Ou então, olhe desse lado. Nós é que damos à coisa uma proporção maior do que ela realmente tem. Ou aquela proporção maior do que ela realmente deve adquirir. Não é assim. Isso vai muito de nós também. Porque às vezes essa chamada de atenção é uma coisa tão positiva. E a criatura que fez isso, ela não fez com intenção nenhuma de magoar, de chatear. Não. Sabe, não é isso. Nós é que achamos que, nossa, olha o que fulano ou o que fulana fez comigo. E a gente, nossa, aquela coisinha que foi dita com uma palavra, nós já transformamos em 10. A gente multiplica. E quando nós fazemos isso? Será que nós estamos chamando a atenção ou dando bronca? Não, nem uma coisa nem outra. A gente só faz comentários. Porque nós somos bonzinhos. Então a gente faz comentários. Mesmo que seja com a voz ríspida. Ai, mas sabe o que é? É meu jeito. É o meu jeito de falar. Não é que eu fui ríspida, imagina. Eu falo assim mesmo. Então nós não temos esse devido cuidado com o outro, como nós gostamos, né? Que tenhamos conosco. Olha que interessante. Só que nós somos igual ao outro. Eu costumo dizer que aqui na Terra nós somos todos tripulantes de um mesmo barco. Senão não estaríamos aqui. Esse barco se chama Terra. E dentro desse barco existe todo tipo, né, de criaturas, todo tipo de característica, todo tipo de personalidade. E para que um barco navegue dentro do seu nível, sem que ele caia, não é? Sem que ele afunde, o que precisa acontecer? O que tem que ter nesse barco? Peso. O peso ideal. Então, o que acontece? Nós não somos melhores, nem piores do que ninguém. Aqueles companheiros de viagem que estão ali conosco neste barco, têm o mesmo número de defeitos e de qualidades que nós temos. Para que esse barco consiga navegar em equilíbrio, esse peso tem que ser um peso equilibrado. Então não adianta nós querermos achar que nós somos ou melhores ou piores. Não, nós somos iguais. O que difere, como nós havíamos dito, ali tem personalidades, características, criaturas diferentes. O que difere são os tipos de defeitos e os tipos de virtudes que nós temos. Enquanto um já consegue perdoar, o outro ainda não consegue tanto, mas, em compensação, ele já sabe ser menos vaidoso em certas situações. E assim vai indo. Enquanto um consegue doar mais, o outro não consegue doar tanto assim. Mas ele já está aprendendo a ser menos egoísta em outras atitudes que ele tem. Então, nós sempre ficamos com aquela coisa de, a primeira impressão é que marca. Cuidado. Cuidado. Porque às vezes nós pegamos a criatura num momento infeliz. Sabe aquela coisa, não era o seu melhor dia. Aí nós vemos a criatura ter determinada atitude ou falar alguma coisa indevida, só que ela não é daquele jeito.
Ela não pensa realmente aquilo e nem faz aquilo. Mas o momento, gente, é a questão do momento. Isso acontece conosco também. Então, não dá. Primeiro que julgar, né? Nós nem devemos usar esta palavra e muito menos a atitude, né? Não é nem julgar, mas guardarmos para nós a primeira impressão que nós temos de alguém ou de algo é um equívoco muito grande. Isso marca? Marca porque às vezes convém a nós marcar. Nós precisamos analisar bem esse tipo de situação. Não é? Porque depende, de repente você vê determinada atitude, isso também é comum. Nós vemos determinada atitude menos feliz naquela criatura com quem não nos simpatizamos muito. Ah, pronto, não precisa mais que isso. Ah, eu não falei que ela era assim. Ah, mas era. Eu tinha certeza, não ia demorar muito para ela falar alguma coisa. Não é? Mas será que nós realmente queríamos ver o lado bom daquela criatura? Não é? Ou então quando acontece o contrário também. A criatura cometeu algo assim, realmente a coisa foi terrível. Mas nós protegemos, amamos, fica aquela coisa, mas espera aí, não foi tão errado assim, né? É que, sabe, é por causa de, ou por causa do fulano, ou do, aí vem as justificativas. Aí que está a visão equilibrada que nós temos que ter da coisa. A visão real. Tanto com aquele a quem nós amamos, com quem não nos simpatizamos, nós temos que ter uma visão real da coisa, da situação. Gente, não somos donos da verdade. Não é isso. Não é isso. Mas é a nossa questão de educação individual, de educarmos o nosso próprio, a nossa própria condição de analisar e de observar. Porque se nós não exercitarmos isso, com certeza nós não vamos acertar muito. Nós temos que ter. Isso não é questão de senso crítico, de julgamento, de se autovalorizar, porque eu estou certo. Não é isso. É uma questão de autoconhecimento mesmo. É saber ter uma visão equilibrada em relação ao outro. Sabermos que nós podemos a qualquer momento estarmos naquela condição. Quando nós, por exemplo, olha, um outro exemplo assim que acontece muito, principalmente em casas espíritas, e eu já ouvi coisas assim, comentários infelizes a respeito disso. Quando nós fazemos uma vibração, aí vem aquela frase, né, da vibração. Vamos vibrar por todos aqueles que estão em penitenciárias, que estão em cárceres, enfim. Poxa, mas se está lá é porque merece, né? Se está lá é porque fez alguma coisa. Gente, o que nós temos com isso? Se a criatura fez ou deixou de fazer? O nosso momento, como isso é uma lição de Paulo de Tarso, o nosso momento aqui e agora é fazer. O que foi, o que aconteceu, não nos importa, não nos interessa. Nós vamos mudar alguma coisa em relação a isso? Passou. Passou. Nós temos que ver o momento atual da criatura. E, detalhe, hoje é ele, amanhã poderá ser qualquer um de nós. Ah, mas como? Eu já evoluí? Eu não vou cometer um erro desse tipo. Será? Será? Nós não sabemos qual pode ser a nossa atitude diante de uma violência que poderá ocorrer na nossa frente, diante dos nossos olhos, onde nós vamos agir com a nossa impulsividade, porque nessa hora é difícil parar para raciocinar, e aí vem um acontecimento surpreendente. Nós vamos poder estar lá, da mesma maneira que aquelas pessoas que nós não temos o direito de julgarmos, também estão. Então, hoje são elas, amanhã poderá ser qualquer um de nós. Existe, perante a lei falha humana, existe aquelas coisas chamadas injustiças, né? Entre aspas, que nós sabemos que não é bem assim, que a injustiça pode estar na lei humana, mas na lei de Deus é justo. Aquela criatura, por qualquer motivo, deveria passar por aquela situação. Aquele que, por exemplo, comete um crime em legítima defesa. Poxa, ele não queria fazer.
mas ele vai estar lá. Ele vai cumprir pelo que ele cometeu. E de repente, se a justiça falha e deixa que um inocente pague por um culpado, culpado inocente até que ponto? Perante a justiça dos olhos dos homens e perante Deus. Hoje ele era tão bonzinho, né? Hoje. Mas o que será que fez com que aquela criatura tivesse que hoje passar por aquilo? Então nós não sabemos. Nós não sabemos. Existem até aquelas questões que nós ouvimos muito, isso aí corre solto pela mídia, ou quem tem contato mais de perto com esse tipo de situação sabe, que às vezes aquela criatura que, perante os olhos da sociedade, é uma criatura grotesca, terrível, mal sabe conviver em sociedade, para a mãe, para a esposa, para os filhos, é a melhor criatura que existe. E aí? O que nós vamos dizer? Uma criatura que não deixa faltar nada, que às vezes comete até absurdos perante a sociedade para que não falte nada para a sua família. Nós vamos poder julgar esse tipo de coisa? Não. Não, de jeito nenhum. Ah, ele está certo. Não, ele não está certo. Ele não está. Mas é a nossa questão de julgar por completo. Existe uma frase aqui, onde Emmanuel coloca assim: a imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existe no plano em que evoluímos. Quer dizer, no plano em que estamos. Então, não existe aquele que seja 100% imperfeito e aquele que seja 100% perfeito. Ele não existe. A gente tem que sempre contar com esse equilíbrio e procurar saber onde é que está a verdade daquilo. Ele até tem outra frase onde ele diz assim: o criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. Então, olha aí, ó o hoje e o amanhã. E a gente costuma generalizar, né? Porque aquela criatura a gente taxa. Porque todo mundo para nós tem rótulo, né? É rótulo. Então, nós taxamos. E não é bem assim. Não é bem assim. Perante Jesus, nós temos a fórmula de como agir perante tudo isso. É aquela frase: não faça ao outro aquilo que não quereis que vos faça. Essa frase serve tanto para nossas 24 horas do dia, né? No momento de dúvida, vamos buscá-la. Ele cita aqui também a questão das calamidades coletivas que ocorrem, que perante os olhos de muitos é uma injustiça, determinadas tragédias. Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra foi terrível. Para quem vivenciou ou sofreu as consequências negativas, sabe. Mas quanta coisa boa não aconteceu depois da Segunda Guerra. Basta nós recorrermos lá na história para a gente ver que muita coisa aconteceu de bom. A cada revolução, o nome já diz, revolução, revoluir. Depois existe uma evolução, logo a seguir. O próprio Jesus, o que ele diz? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Quer dizer, eu vim revolucionar, eu vim fazer guerra no íntimo de cada um. Não é para sair por aí se degradando, mas parar para pensar, mexa com o seu íntimo. Foi o que ele veio fazer. Então, isso é revolução. Nós temos várias revoluções que ocorrem a cada ciclo, a cada fase de nossas jornadas evolutivas. Só não aproveita quem não quer. Nós temos é que aproveitar. Né? Porque tudo tem uma razão de ser. Tudo. Nós nos deparamos ultimamente, no decorrer de alguns anos, com várias calamidades. Né? Eu falei da Segunda Guerra Mundial, mas nós tivemos aí o tsunami alguns anos atrás, lá na Ásia. Nós tivemos o 11 de setembro, furacões, né? Não foi nem só um, desastres aéreos. Poxa, que Deus é esse, né? O que será que está acontecendo?
Não são pontos para nós pensarmos se acreditamos na justiça divina, por que acontece essas coisas? Porque tinha que acontecer. Cada caso é um caso. Isso faz parte da necessidade, do aprendizado. Nós precisamos considerar que o nosso planeta, ele é por demais habitado. Hoje em dia, não só no planeta Terra, mas em todos os planetas ao qual temos alcance, né, de conhecimento, a habitação naqueles encarnados é muito maior do que há épocas pretéritas. A população de desencarnados também é muito maior. Então, hoje nós contamos com uma população universal muito grande. E de tempos em tempos, essas chamadas catástrofes, calamidades coletivas que acontecem, elas vêm realmente para dar uma devastação, sacudida em tudo isso, para que algo se reformule. E sempre se reformula. É na questão política, principalmente. Social, econômica, cultural. Porque depois da Grande Guerra, muita coisa culturalmente mudou. Nós vemos a Europa, que já vinha da Primeira Guerra, mas depois da Segunda, então, toda a sua parte cultural é muito diferente da nossa. Por quê? É aquilo que nós dizemos vulgarmente, é um povo sofrido de guerra. Imaginemos o Japão, então. E vai por aí afora, gente. Cada povo tem sua cultura. Por quê? Baseada nem sempre em um mar de rosas, mas em coisas ruins, trágicas, mas que se supera. Por quê? Porque Deus é infinitamente misericordioso e justo. Por isso que nós superamos a tudo isso. A cada encarnação, nós voltamos renovados, seja lá para o que for. E vamos procurar enxergar o que de bom tudo isso que chamamos de ruim quer nos dizer. Sabe os chamados sinais? Tudo é um sinal. Nós é que não sabemos ler esses sinais, enxergarmos estes sinais. Deus é a perfeição. Não é que ele não deveria, ele não pode. Não é? É inviável para nós aceitarmos um Deus que queira algo de ruim para nós. Quem quer esse ruim também não somos nós. A questão é que não enxergamos o bom. Não é que queiramos o ruim. É a falta de visão para o bom. Que Deus nos abençoe. Bom, como sempre, a Raquel super bem preparada para as palestras, sempre super feliz. Eu acho, antes que eu abra, né, para as perguntas, eu vou fazer um comentário que eu realmente acho que o que você falou, que Deus é justo, plano espiritual, eu acho que isso é muito verdade, porque às vezes a gente faz coisas e a gente esquece. E aí, quando fazem com a gente pensa, ai meu Deus, eu já fiz isso. Há muito tempo atrás, mas eu já fiz isso. Então, às vezes, a gente acaba passando pelas coisas justamente para a gente entender o que é aquilo. Porque tudo que a gente faz, a gente esquece. O que fazem para a gente não esquece jamais. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Não, eu não fiz assim. Foi assim. Não foi bem assim que eu fiz. Não, é exatamente isso. E outra coisa que eu queria comentar é porque às vezes a gente ressalta muitos defeitos alheios, mas às vezes são defeitos que nós mesmos temos também. Então, eu acho que às vezes o que a gente vê de pior no outro é porque no fundo a gente tem aquele mesmo defeito. Eu acho que é por isso que a gente não se dá bem com aquela pessoa. Porque eu acho que às vezes a gente tem os mesmos defeitos. Bom, então, vou comentar um pouco. Então. Ninguém quer falar? Só eu que falo? Na verdade, eu queria fazer um comentário, né? Porque hoje você falou justamente uma fase da vida que eu passei, que era, como falar,
como você falou, comentário. Então, eu tive uma pessoa que eu fiquei com ela um bom tempo. Eu, na verdade, como você falou, fazia comentário, mas nem muita gente aprendia, adquiria. Mas quando ela fazia o comentário para mim, eu aprendia e adquiri, mudei. Então, às vezes, nem duas partes acabam conseguindo fazer o barco andar. Então, tem certo ponto que o que aconteceu, eu resolvi parar o barco e falar, ó, melhor você caminhar sozinha para você aprender na marra. Porque os meus comentários não estão servindo. Não vamos deixar a situação pior, né? Nós temos o livre-arbítrio, então nós podemos escolher. Porque, de repente, diante de uma situação como a que você colocou, e é comum uma situação assim, nós não temos o porquê de deixar com que a situação piore ainda mais. Nós temos livre-arbítrio. E outra coisa, nós sabemos que futuramente, quando a gente fala desse futuramente, aí pode ser na outra encarnação, a gente retoma a situação, se precisar, né? Se for o caso, a gente retoma e coloca os pingos nos is e coloca, né? O espírita pensa assim, né? Pelo menos. É reconfortante? Eu acho que é, de um certo ponto de vista. O duro é fazer com que os outros compreendam essa questão, mas é bem assim que funciona mesmo. E acho que às vezes não é todo mundo. Às vezes a gente aceita os comentários alheios, a gente às vezes até tem uma aceitação melhor, mas às vezes quando a gente vai fazer em relação ao próximo, a pessoa não aceita. Ela se sente muito à vontade para ressaltar os nossos defeitos, mas quando a gente às vezes faz algum comentário que ela não gosta, nossa, ela fica super melindrada. Então eu acho que às vezes, né, aí a gente percebe que a gente está em estados diferentes. É, isso mesmo. Não, vocês tocaram numa questão muito interessante e delicada, mas que para nós tem que ficar bem explicada. A questão da evolução, de estágios evolutivos diferentes com quem convive conosco. Essa convivência, gente, tanto pode ser conjugal, paternal, maternal, enfim, né? Fraternal. Tanto faz, convivência de um modo geral. Existem criaturas que pensam que se elas derem, enfim, né, adiarem a sua vida, a sua existência, em prol daquele que partiu, eu não sei viver sem fulano que partiu. Não é? Ou minha mãe, ou meu pai, ou meu marido, sei lá, eu não sei viver. Então eu vou ir junto. Faz qualquer coisa para ir junto. Só esquece de um detalhe. Quem garante que lá no plano espiritual nós vamos estar juntos? Por quê? Somos de evoluções diferentes. Estamos em sintonias diferenciadas. Por que estaríamos juntos? Isso. O companheiro coloca que, pelo motivo das criaturas conviverem juntas, encarnadas, né, juntas, também já foi uma escola para que depois pudessem seguir por caminhos diferentes. É lógico. Gente, vocês lembram daquele filme Amor Além da Vida? Era um casal em situação totalmente diferente um do outro. Não é? Então, o fato dela ter querido o suicídio para ir atrás dele não quis dizer absolutamente nada. Só dificultou ainda mais a situação dela. Então, mais vale, sim, estarmos, né, longe fisicamente, mas com aquele pensamento de amor, de saudade, uma vibração carinhosa. Isso sim, isso é estar junto de uma certa forma, sem se prejudicar, mas em campos evolutivos diferentes. Eu nunca me esqueço, uma vez, o Samuel, ele fez uma colocação aqui mesmo, a respeito de Emmanuel e de Lívia. Né, que quem conhece a história de Emmanuel e Lívia como aquelas almas gêmeas que sempre unidas pelo amor, muitos desconhecem que hoje Lívia ocupa uma esfera muito mais evoluída que a de Emmanuel. Olha, nós achamos que Emmanuel é o suprassumo, né?
A Lívia está muito mais evoluída que Emmanuel. E quando Emmanuel solicita a presença de Lívia, é uma dificuldade. Por quê? Porque ela tem que decrescer um pouquinho a sua vibração, a sua faixa vibratória, para chegar até Emmanuel. Porque é difícil, para ele é impossível. Como é que ele vai evoluir um pouquinho para chegar até ela? Não, né? Ela que tem que chegar até um patamar onde ele está. Porque o espírito mais evoluído tem essa condição. Então, vejamos nós numa dessa. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Ninguém? Bom, também já estamos em cima da hora, né? Obrigada, Raquel. Muito obrigada mesmo. Agora a gente vai passar para as vibrações. Tá ligado isso aqui? Então agora vamos manter o nosso pensamento tranquilo, sereno, equilibrado, para que possamos doar em favor dos nossos irmãos mais necessitados aquilo que nós temos de melhor. Vamos doar muito amor, muita paz, equilíbrio e harmonia. Vamos vibrar por todo o planeta Terra, pela crosta, pelos umbrais. Vamos vibrar por todos os países, principalmente aqueles que atravessam conflitos, guerras, privações materiais, para que eles possam encontrar um caminho de luz, de paz e muita fraternidade. Vamos vibrar também por todos aqueles amigos encarnados que se encontram nas ruas, nos presídios, nos hospitais, abandonados, carentes de afeto, de amizade. Vamos vibrar também por aquelas crianças que se encontram nas creches, nos orfanatos, carentes de um lar, para que elas possam encontrar mãos amigas, que possam acolhê-las em seus lares, possam ensiná-las sobre o amor verdadeiro, a fraternidade. Vamos vibrar também por todos aqueles que amamos, nossos amigos, nossos parentes, nossos colegas de trabalho. Vamos vibrar também por todos aqueles que nós tenhamos uma dificuldade de entendimento maior, talvez por nos encontrarmos em diferentes graus evolutivos, talvez por tenhamos conflitos de vidas passadas, para que possamos usar essa encarnação para nos entendermos e respeitar-nos mutuamente. Vamos vibrar também por nossos locais de trabalho, por nossos colegas, para que possamos diariamente manter um ambiente de muita harmonia, muita tranquilidade. E vamos vibrar também pelos nossos lares, por cada cômodo de nossa casa, inclusive por todos aqueles que lá habitam conosco, para que possamos ter um entendimento mútuo, muita solidariedade, muito amor, muita paz. E por fim, vamos pedir licença ao plano espiritual, para que possamos vibrar por nós mesmos, para que nós possamos evoluir, sem machucar ao próximo, sempre respeitando os nossos familiares, nossos parentes, amigos, nossos cônjuges, pedindo a Deus para que nos ajude, para que possamos aproveitar essa encarnação ao máximo possível, para que não se torne uma experiência tão perdida para nós, e sim muito produtiva, proveitosa. E agora, mantendo nosso coração sereno, a nossa mente em harmonia, vamos agradecendo ao plano espiritual por mais essa oportunidade, principalmente agradecendo a Deus pela oportunidade da reencarnação, por estarmos aqui vivos, essa oportunidade de resgatar as nossas faltas passadas,
e pedindo a Deus, aos nossos amigos espirituais, que nos acompanhem até nossos lares, para que possamos chegar com muita tranquilidade e equilíbrio. Que assim seja, graças a Deus.